Boa noite a todos, Boa noite. encarnados e desencarnados, que aqui vieram na noite de hoje, nesse frio. Agradecemos a presença de todos. E os que vieram pela primeira vez, sejam sempre bem-vindos. E os frequentadores, que continuem e sempre prestigiem a casa. Então, pedimos a todos que cerrem os olhos físicos para que a gente possa fazer a prece. Tem a leitura, peço desculpas, funcionei. Tem a leitura preparatória. O mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. É um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre, com rigor, toda violação desse mandamento. Então, vamos cerrar nossos olhos físicos, não com uma maneira ritualística, mas para que assim possamos nos conectar com a espiritualidade superior. Bondoso e amado Pai, querido Mestre Jesus, nossos mentores da casa, agradecemos a bendita oportunidade de podermos aqui estar para assim continuarmos com os nossos estudos e continuarmos a nossa evolução, a nossa jornada evolutiva. Rogamos, Pai amado, amado Mestre, que na noite de hoje possamos ser amparados pelos nossos mentores, pelos nossos instrutores espirituais, para bem entender e compreender as palavras do nosso querido expositor. Rogamos, Pai amado, amado Mestre, em favor do nosso expositor, que da noite de hoje ele possa ser amparado, incluído, para bem explanar o que ele planejou para a noite de hoje. Que assim seja. Então, convidamos o nosso irmão Heraldo. Ele não é conhecido na casa, né? É a primeira vez que vem na casa, então a gente vai ter que fazer uma apresentação. No dia de hoje. No dia de hoje é a primeira vez. No dia de hoje é a primeira vez. No dia de hoje é a primeira vez. Então, nós conhecemos o nosso irmão Heraldo, ele já é trabalhador da casa, né? Já trabalha há bastante tempo. Trabalhador benemérito. Nosso irmão Heraldo, ele trabalha no Fernando Duó, na Casa Espírita Fernando Duó, quem não conhece é na faixa velha, e também trabalha na Luz de Amparo. E nas horas de folga ele vem no Consolador Prometido. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. E boa palestra. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos os irmãos, o convite especial do nosso irmão Ney, né, que já faz alguns anos, né, Ney, que a gente tem a alegria de estar presente nesta casa, sendo convidado, e isso é uma alegria muito grande estar com todos os irmãos. Antes de começar, como disse o irmão há pouco, eu sou oriundo da Sociedade Espírita Luz do Caminho, Fernando Duó, e do Luz e Amparo aqui em Camobi. E a nossa casa também, como a casa do Consolador Prometido está em construção,
nós vamos começar a construir. Nós tivemos problemas com o telhado, um problema grave, né, no salão principal, não na escola, e com isso, né, as despesas foram muito grandes. Eu tinha 40 anos e problemas de maio, que todos já sabem, das chuvas, né, comprometeu, né, então nós temos que trocá-lo. Então oscila entre 130, 140 até 200 mil reais, um valor baixo para quem tem dinheiro. Nós estamos arrecadando bastante, né, pedindo para os irmãos, aqueles que puderem colaborar, a gente vai divulgar bastante, né? Nós estamos fazendo também arrecadações e uma festa que a gente sempre fazia, preparava em maio para fazer em junho, né, uma festa junina. Como a mesma não ocorreu, nós resolvemos fazer, não perder essa festa, que foi muito bacana no ano passado. Nós fizemos então a junina, a festa da família, no dia 8 de setembro, depois do dia 7, né, que seria feriado no sábado, né? Dia 8 é a festa da família, às 14h30. Então, vou ler o que está escrito aqui, porque ela é muito bacana mesmo, é diversão garantida para todas as idades, brincadeiras, músicas, gincanas, pescaria, refrigerantes, doces, salgados e outras guloseimas. Tudo a preço realmente bem módico, né? O endereço eu vou deixar para o Ney colocar depois um card da casa no Face e colocar no mural ali, para ficar bem lembrado, tá certo? E o detalhe é que é para todas as idades, né? Então tem para criança, para adolescente, para idoso. Idoso é aquela brincadeira do saco, a gente vendo os olhos acima de 60, né? Aí vai ficar bem bacana. Tirando as brincadeiras. Sem ser nesse domingo no outro, né? Sem ser nesse domingo no outro, exatamente. Mas, meus irmãos, então hoje fui convidado pela casa para trazer um tema para reflexão, né? Um tema que eu julgo de extrema importância para todos nós, já que eu procuro abordar as nossas dificuldades do dia a dia à luz da doutrina espírita, né? A parte científica eu já abandonei há um bom tempo, não é que abandonei, eu deixei ela um pouco de lado para nós sermos mais objetivos nessa encarnação, para podermos nos tratar, sabemos como vamos lidar com as coisas da vida. Isso é algo que me interessa bastante. E quando eu tenho normalmente problemas, eu procuro abordar esse problema que eu acho que é de todos os nossos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um tema chamado culpa. A culpa todos nós possuímos. Eu não vou nem fazer brincadeira que todos nós possuímos pequenas culpas, culpas médias e às vezes culpas muito grandes. E a culpa, ela nos acompanha de todo sempre. Sempre nós temos algum problema com a culpa. Tá? Não sabemos, normalmente nós não sabemos lidar de uma maneira muito interessante. Por quê? Porque desde os tempos idos, né, da nossa história, da história da humanidade, sempre nos foi colocado que, através das religiões, dos credos, em diferentes partes do mundo, e quanto mais eu me culpasse, mais eu tivesse culpa, mais eu estaria pagando o meu delito, ou minha transgressão, o meu deslize, a maneira que vocês quiserem utilizar. Então, quanto mais eu tivesse culpa, mais isso seria interessante. Vejam só que tem culpas até que atravessam os umbrais da morte, como se diz, né? Passam de uma vida para outra, de uma encarnação para outra culpa. Vejam que interessante, como outros tipos de sentimentos também, né, que nós possuímos. Né? Então, eu, como venho de um berço católico, né, fui bem, né, desde de criança, né, e eu nunca me esqueci daquela da oração de confesso a Deus. Não sei se alguns dos irmãos vêm também do berço católico. A gente botava as mãos assim, dizia: por minha culpa, minha tão grande culpa, né? Fazia confesso a Deus Todo-Poderoso, aos irmãos e às irmãs. Fazia aquela prece bem interessante. Só que aquilo não era muito bem explicado para nós. Então, se criou, ainda hoje, que a culpa é algo que é interessante, que faz nós nos redimir com as leis soberanas. Será? Será que isso é bom? A culpa é algo interessante? Porque todos os dias, nós vamos causar deslizes, transgressões, que nós somos espíritos ainda em evolução. Então, a culpa é algo que nós carregamos, dependendo da maneira como nós lidamos. E eu falo isso porque eu passei por um grande problema. Tive culpas, vou ter culpas ainda,
pequenas, médias, espero não ter grandes, né? Mas eu tive uma culpa que considerei grande por um bom tempo, mesmo sem ter estudado e elaborado da maneira que eu trouxe para cá as reflexões que a gente vai fazer, tá? Eu vi que aquilo começou a me paralisar, a me deixar mal, eu sofria, tinha vergonha de sair, e eu carregava aquele peso, como essa imagem está trazendo para os irmãos, eu trouxe para os irmãos, e aquilo estava me paralisando, me deixando eu assim, num sofrimento, até que um dia eu cheguei e disse assim, chega, acabou. Eu tinha até receio de sair na rua, inclusive. Vou colocar a minha cara a bater no bom sentido, vou para a rua, porque o que está feito, o passado eu não posso mais mexer, então eu só posso fazer algo no presente, no futuro eu ainda não chegou, eu não posso fazer absolutamente nada. E a partir daí eu comecei a mudar, mas sem ainda um conhecimento da culpa, porque ela começou a se manifestar em mim, como se manifesta em todos vocês, né, de uma maneira nada agradável. A gente passa, né? Você está matriculado na escola humana, né? Então, uma hora a gente está correndo, sempre aquela coisa ali. Pela correria, a gente pode cometer erros, deslizes, né? A gente não está muito preparado. Às vezes, a gente está empurrando obstáculos terríveis, né? E às vezes perde alguma paciência, né? E já vêm as dificuldades. Nós estamos, então, matriculados na escola humana, que eu seja bem-vindo à encarnação, terreno, né? Sejam todos bem-vindos. E aqui, como diz Jesus, aqui tereis aflições, e teremos mesmo. Por quê? Mas aqui a gente lembra também esse pequeno guarda-chuva e essa pequena pedra em cima, que de pequeno não tem nada, né? Então, a gente pode mais ou menos identificar a culpa como eu me senti, como eu deixei ela superlativa, superestimei a minha culpa. Será que ela era tão grande assim? Será que eu não aumentei? Mas nós vamos ver o que quer dizer culpa. Vamos ver um conceito de culpa. Culpa é a consciência de um erro cometido. Olha só que interessante. Através de um ato que provocou um prejuízo. De um ato que colocou um prejuízo. Pode ser material, pode ser pessoal, né? Tem moral de várias maneiras, né? A mim ou a outro, né? A consciência do erro nos traz o quê? Uma coisa chamada sofrimento. Vejam só que interessante. Mas existem dois detalhes, que é aí que eu comecei a fazer a reflexão. Porque a culpa, ela acontece, ela vai vir. Ela não terminou, eu tive a culpa agora há pouco, tive uma há pouquinho, tive, né, pequenas culpas. Né? A gente vai ver por que a gente tem culpa. É bom, é ruim? Por que ela não vai contribuir com nós? Bueno, só para fazer um parêntese rápido aqui, que a Nete Guimarães, que eu gosto muito dela, ela comentando, ela dizendo assim que ela não gosta da palavra culpa, ela gosta da palavra responsabilidade. Ela chega, por exemplo, convida alguém, né, para ir no restaurante, chega lá, almoça, janta, sei lá, come um lanche, aí chega todos na mesa ali, ela faz essa analogia, né? Quando ela chega, o garçom chega com a conta, ele não pergunta assim, quem é o culpado? Ela pergunta, o garçom, quem é o responsável, né? Eu achei interessante, então ela não usa essa palavra culpa jamais, quem é o responsável? Eu fui responsável por um ato, né? Então ela troca a culpa pela responsabilidade. Nós vamos seguir com a culpa, porque vai ficar mais fácil para nós ainda, né? Não somos a NET ainda, né? Então, tal sentimento pode ser vivenciado de duas maneiras. Veja só que interessante, duas maneiras de vivenciar a culpa. E eu não sabia disso. De uma maneira saudável. Olha só que interessante. Eu fico pensando, culpa saudável, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Como é que eu não pensei nisso antes? Na maneira da doutrina espírita. E patologicamente. Eu acredito que seja aquela pedra, será? Bom, vamos falar alguma coisa sobre isso. Chamaremos de culpa saudável aquela que nos leva ao arrependimento sincero. Já começou a melhorar e começamos a entender. Embora revestida de dor, nos impulsiona a quê? A uma reparação. A culpa já nos impulsiona a uma reparação. A origem da palavra arrependimento quer dizer a mudança de atitude, ou seja, a atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Então a gente já pode ver que nós estamos numa maneira, um viés diferente. Na culpa saudável, eu tenho
a percepção de que eu errei, eu tropecei, cometi algum delito contra mim, posso me culpar, ou contra outro, material, ou moral, não importa. Mas no momento que eu tenho essa consciência, ela é saudável por quê? Porque eu me dei conta. Se eu não tivesse me dado conta, aí sim, aí é preocupante. E quando eu me dei conta, eu me culpei, doeu. Aí dói. Depois a gente vai falar sobre o sofrimento. Dói, sofre. Isso é fato. Né? Doeu, sofreu. Aí o sofrimento, a dor é inevitável. O sofrimento, a gente pode trabalhar ele. Né? Algo que a gente pode trabalhar. Mas me dei conta que eu errei, senti a culpa. Agora, o que tem de bom e de saudável nisso? Tem de bom e de saudável que eu me dei conta. Que no momento que eu faço alguma coisa que não é correta e deito no travesseiro e não estou nem aí, não me dou conta de nada, pronto. Fiz aquilo ali, não acho que está certo, acho que está tudo tranquilo, não, nem me lembro, e deito e durmo. Não dá. Não pode ser assim, né? Então, no momento que eu me culpo, a parte boa do sentido é que eu me dou conta que eu errei. Meu senso moral já me avisa, eu errei, Geraldo, tu erraste aí. Aí o que eu tenho que fazer? A gente vai conversando no caminho da nossa fala, como é que funciona mais ou menos. Aqui a gente já colocou as cruzes. Né? A cruz saudável é aquela cruz pequena que eu errei e carrego ela proporcionalmente. E a cruz grande é aquela que eu superestimo ela, que eu aumento ela. Né? Eu ligo lá para o programa reencarnatório de qual é o tamanho da minha cruz aí. A cruz é 5.332, ela é pequenininha, mas como é que eu estou carregando essa grande? Bom, aí o problema é teu. Tu que está carregando ela porque tu queres, né? Ela não é tão grande assim para ti. A cruz não é tão grande, a tua encarnação não é tão pesada assim como tu pensa. Né? Nós sabendo mesmo que a nossa encarnação, as nossas maiores dores, as nossas maiores aflições são causadas pelas causas atuais das aflições, não pelas causas anteriores. Por quê? Porque as anteriores nós nos preparamos para enfrentá-las aqui. E as atuais, a gente traz, após as atuais, os tormentos voluntários, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. As atuais são aquelas onde nos dói mais, que a gente comete muitos enganos, né? Saímos muito da linha reta, né? Tropeçamos muito, e aí nos dói. E aí os erros, esses nos doem mais do que os erros, as reparações, as imperfeições, as aflições, do que as passadas, né? As expiações. Então, a culpa patológica temos como resultado apenas o remorso. O que é o remorso? No circuito fechado, qual acredita erroneamente, olha só, de maneira errada, que eu sentir repetidas vezes, né, eu vou estar pagando, como eu disse no início, resgatando o meu delito. Então eu fico naquela, sofro, me comprazo com isso. Isso a psicologia explica bem isso aí. Tem gente que fica naquela culpa, naquela coisa, naquele mundinho, ou naquele sofrimento, independente do sofrimento que seja, fica naquela coisa, não quer sair daquele mundo. Se eu estou cumprindo a minha culpa. Paulo Teixeira conta um caso bastante interessante sobre culpa. Ele também foi convidado por 3 amigos em São Paulo para ir num restaurante muito fino, né, muito bom restaurante, e ele foi. Né, e foram caminhando pelo caminho e tinha um lixão. Nesse lixão tinha uma senhora, uma moradora de rua, e ela abrindo o lixão e pegando restos de comida, todo aquele resto de comida que não era saudável, estragado, aquela coisa toda, e ela comia aqueles restos assim. E aquilo deixou o Raul muito mal. Ele ficou muito angustiado com aquilo ali e foi para o restaurante, mas aquilo não saía da mente dele. E ele saboreando aquela comida gostosa, maravilhosa, tudo, e aquilo não saía da mente dele. Até que o Camilo chegou a para ele assim: estás angustiado, né, Raul? Em meu pensamento, sim. Ele chegou e disse assim: tá vendo o nome daquela rua ali? Ele olhou o nome assim, ó. Essa rua, ele não disse o nome da rua. Esse nome está em inúmeras ruas
de cidades no Brasil inteiro. E aquela mulher que você viste lá é que carrega esse nome aqui. E ela acha, ou o espírito acha, que quanto mais ele sofrer, mais ele vai se reajustar com a lei. Então, ela nem aceitava comida saudável, oferecia uma marmita, oferecia tudo para ela. Depois ele descobriu. Ela não queria, ela queria comer comida, restos de comida, não queria comida saudável. Então, como eu disse antes, ultrapassa os umbrais da morte. Então, veja como é interessante. Ultrapassa de uma vida para outra, melhor falando, né? E triste ilusão, né? Que a pessoa sofre, mantém-se no processo de autoflagelamento, né? Não conseguindo se libertar e nem evoluir. Deus vai ficar feliz com isso? Não vai. Deus quer que nós ande, que nós não nos paralise no remorso, na mágoa, na dor. Quer que nós produza. Nós parados, não fizemos, qual é a ausência do bem? É o mal, mas não estamos fazendo o bem, é a mesma coisa, né? Eu fico paralisado. Então, trata-se aqui no processo de congelamento evolutivo, uma trava psicológica que leva a sérias patologias da mente, do corpo, né? E hoje a gente já sabe que todos os sentimentos que não são nobres, né? Como raiva, ódio, inveja, maledicência, orgulho, inveja, que se escolham, né? O que vocês querem, todos eles vão refletir no nosso corpo físico, através de doença. Não adianta a gente querer dizer que não, que sim. Nós nos envenenamos através dos nossos sentimentos. E a culpa, e o remorso, a dor, o sofrimento, não deixa de ser uma maneira de a gente ganhar. Quanto mais tempo eu tiver nessa roda viva, né, nesse circuito fechado, mais eu estou me contaminando, mais eu estou me envenenando, mais eu estou me contaminando. Então é bom que nós fiquemos atentos em relação a isso, né? Sintomas, eu vou passar mais ou menos rápido. O que se queixa, né? Se queixa de o remorso é natural. Todos nós, né, quando não entendemos bem a culpa, nós ficamos com remorso, ficamos remoendo. Aí já complica, como foi o meu caso, que eu fiquei por um bom tempo remoendo. Remói, 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 remói. Existe até, inclusive, seitas, você já deve ter visto nos meios de comunicação, que tem pessoas que se autoflagelam, além de se culparem, né? Sangrando, né? Com umas coisinhas de metal na ponta, né? Se judiando. No tempo dos educandários, que fazia ajoelhar no milho, né? Eu me escapei do milho, mas me ajoelhei. Não cheguei do educandário. Mas no passado, não muito longe, né? Então, eu tinha que sentir, além da dor, da culpa, tão grande culpa, eu tinha que ainda ter uma dor física, não bastava isso. Diálogos internos de autoacusação, isso aqui é terrível. Me senti como uma pessoa indigna, e é fato. Eu me senti como uma pessoa indigna, eu não mereço estar no meio de pessoas do bem. Eu me acho que não sou. Por um erro, uma transgressão, que é normal do ser humano. Não é verdade? Aqui a gente pode colocar já na área da psicologia, que pode causar uma insônia, causa pavor noturno, causa pesadelo, pesadelo causa, né? Os sonhos nossos são complicadíssimos. Uns causam mau humor, querem se afastar e já usam esse mecanismo de defesa como um mau humor, mecanismo de defesa. Ansiedade, essa sim, essa é a mais característica, né? E a angústia é terrível. É angustiado por aquilo que tu fez, se tu ainda não conseguisse te reparar, a gente vai ver mais adiante, reparar ou pedir desculpa, será que ajuda? Vamos ver. Tentar ocultar algo não compreendido adequadamente, eu tento esconder alguma coisa, comer e beber de forma compulsiva, tudo para compensação. Tudo que nós fizermos que não é correto, a gente tenta compensar com algo. Ou vai no Mercado Livre, agora a Shopee, a Shein, é altíssimo, né? E coisas baratíssimas, assim, fazendo em 10, 12 vezes, assim, sem acréscimo. Aí eu compro aquilo ali, fico, às vezes, uma semana feliz da vida, nem pouco vem vazio existencial de novo. Né? Ou vou beber, né? Ou vou comer bastante chocolate. Né? Então, a gente vai preencher esse vazio existencial com alguma coisa. Como eu brinquei com a Shopee, né, e a Shein, porque é verdade, tem coisas boas e baratas, não digo para não comprar, viu, gente? Mas que usem, né, quando necessário. Sedentarismo, eu paraliso. Deus quer que a gente paralise? Não quer que a gente fique em casa, a gente tem que se mexer. A minha mãe da minha irmã, vó do meu sobrinho aqui,
ela ficou mais quase 10 anos. Ela foi fazer uma infiltração no Hospital de Caridade, né? Bem tranquila lá, e chegou para o doutor e disse assim: doutor, ela disse muitas vezes, inúmeras vezes, incontáveis vezes: eu não tenho mais vontade de viver. Eu quero parar, doutor, eu quero parar. Não é vontade de viver, eu quero parar. Depois ela dizia que não queria vontade de viver. Eu quero parar, eu estou cansado, eu não quero caminhar. E ela ia fazer uma infiltração no joelho. E aí o doutor chegou para ela assim: Dona Maria, a senhora parada, Dona Maria, o universo vai lhe chamar, porque parada aqui ninguém pode ficar. Olha que a mãe galou os olhos desse tamanho. Aí ela começou a aceitar a infiltração, aquelas dorzinhas lá, e já saiu para o andadorzinho dela, né? Mas depois, com a idade, lógico, avançada, ela teve que dar uma segurada. Mas ajudou bastante. Era um amigo até, o médico, muito querido, por sinal. Pode causar agitação, pensamento. Esse aqui é interessantíssimo, esse aqui. Pensamento e comportamentos autodestrutivos, automutilação, como eu falei há pouco, né? Se mutilar, se judiar, ou até mesmo a ideação de suicídio. Eu sei de um amigo que se suicidou. E se suicidou por culpa. A culpa por ter ido mal nos negócios. Vejam só que interessante. Ele foi mal nos negócios. Isso eu não vou julgar, né? Ele foi mal nos negócios, se sentiu envergonhado e tirou a sua própria vida. Ele avisou, já faz alguns anos já isso aí. Final de 90, início de 2000. Mas nunca me saiu da mente isso aí. Veja que interessante. Não, mas a culpa não está atrás. Dependendo se não lidar, traz. É por isso que é interessante a gente começar a pensar nas nossas pequenas culpas. Vou falar outra. Eu estava no grupo de estudo do Fernando Duó, estava comentando com o irmão na terça-feira. Né? Na terça-feira tem grupo de estudo lá. E eu, sem querer, né, quando fiz uma colocação e não fui feliz na colocação. Acontece isso com a gente. E eu senti que acho que foi mal interpretado. E puxa, o cara é meu amigão de muitos anos, de grupo de estudo, de trabalho, de tudo. Próxima idade, tudo, somos amigões mesmo. Mas assim, amigos, assim, claro, não se visitar, mas companheiros de ideal, tudo ali, trabalhamos juntos, tudo. Quando eu venho para casa, falo com a minha esposa, eu digo: eu disse aquilo ali assim, mas aquilo ali deu dupla interpretação. E será que eu não quis dizer isso mesmo? E aquilo começou como um vulcão aqui dentro. Digo, meu Deus. Aquilo terminou às 9h pouco lá o estudo. Fui para casa, de 9h pouco, 10 horas, comecei a dizer: mas não vou ficar com essa. Mas não vou dormir com essa. Não durmo. Peguei o telefone e disse assim: fulano e tal. Oi, tudo bom, tudo bom. Tia, te lembra que eu disse isso para ti? Tu me desculpa, tia. Aí pedi 1 milhão de desculpas. Eu disse: não, Heraldo, nem te preocupa, não esquenta a cabeça. Eu vi que foi mal colocado. Por quê? Porque eu não ia conseguir ter uma noite de sono tranquila. Eu vi que eu errei. E eu fiquei feliz quando eu vi que eu errei. Quando a gente sai, às vezes eu saí nesses tempos andando de carro, ali andando, aí pouco me veio um pensamento de: meu Deus, eu tenho esse pensamento desde que eu me conheço por gente. E como é que foi me dar conta agora? Meu anjo guardião, meu mentor, sei lá, meu espírito amigo, minha mente disse assim: Heraldo, está pensando essa coisa há tempo, não viu que isso é uma coisa errada? Nem te deu conta disso. Veja como é interessante. Então, a culpa saudável é essa. Essa é que te faz tu mudar de rumo. Faz que tu vê que tu errou, tu transgrediu e faz tu mudar. Porque ela dói. E quando dói, a gente não gosta, a gente sofre. Quem é que quer sofrer? Quem é que quer sentir dor? Ninguém. Né? É isso que nos faz mudar. Porque se eu não tivesse, né? Então não joga a culpa fora. Né? O passado não pode te prender, ela deve te ensinar. A gente veio aqui para aprender. Né? A gente não é, como diz, fiz bem grande ali, assim, a gente não é os nossos erros, nós não somos nossos erros. Nós somos espíritos em caminho à perfeição relativa. Deus nos criou. Nós possuímos todas as sementes para sermos espíritos elevados, espíritos angélicos, espíritos puros, né? Não deuses, mas espíritos puros. Né? Só precisamos fazer essa sementinha germinar dentro de nós. Através do quê? Dos nossos treinamentos. Hoje nós somos melhor que ontem.
Ontem, muitas coisas que eu tenho culpa hoje, eu não tinha culpa no passado. Eu achava aquilo normalíssimo, normal, comum. Não vou me estender muito, né, sobre Moisés, sobre Jesus, sobre Kardec, porque senão nós vamos passar a noite falando aqui. Mas é bem interessante como as coisas mudam, né? E, bem, nos anos 70 era uma coisa, nos anos 80 outra, 2000, só não acabou o mundo em 2000, né? A gente esperava acabar o mundo em 2000, né? Não acabou. Pois é, interessante. Mas a gente não é os nossos erros, né? Então deixa os erros do passado. Eles fazem parte. Tira ele como aprendizado só. Aqui tem um detalhe: não transferir a culpa para os demais. Assuma a responsabilidade e busque o que lhe cabe a solução. Eu tenho certeza que em outra vida eu fui um cara altivo, prepotente, arrogante. Até, talvez até com um título legal, sabe? Um cara bem. Eu só ando assim, ó. Não, eu digo não ando assim, né? Mas é que eu tropeço muito, eu trupico bastante, né? Eu trupico, mas não caio, não. Às vezes eu caio mesmo. Então, lá em casa, a esposa é muito arteira, gosta de fazer artes, gosta de colocar vasinhos no chão. Só que eu acho assim, ela não me avisa e volta. Mas eu tenho que olhar para o chão onde eu caminho, né? O certo é esse, né? Daqui a pouco, pim, vai um vaso aqui. Tu não viu que o vaso estava no chão? Eu digo, mas como é que eu vou ver? Tu não me avisou, mulher. E assim fica, só dando um exemplo, né? Tu não me avisa que esse vaso estava no chão. Daqui a pouco tem um trabalhinho todo pintadinho, não sei o quê. Aí o seu Francisco Heraldo vai lá, pim, aqui vai estragou o trabalho dele. Porque tu não viu que esse troço não sei, não, eu só olho por cima, daí eu me defendo. Tu não tinha que ter colocado ali. Transferir a culpa para o outro, né? Mas aí a gente diz assim, não, é que eu sou uma pessoa muito, né? Eu olho só para cima, né? E aí me exibo um pouco. Me exibo nada, né? Porque é grande coisa, né? Mas a gente sabe que é uma maneira de brincar, mas é a maneira que a gente faz para transferir os nossos erros, nossos deslizes, né? No nosso caminho. Permitir sentir tristeza. Deixa se permitir normal, sente tristeza. Quando eu fico triste, eu me dou conta que eu errei, porque eu não quero mais ficar triste. Aí eu não vou transgredir no erro de novo. Se, porventura, ocorrer, vou sentir triste de novo, até que uma hora eu vou parar de sentir tristeza, porque eu não quero sofrer. Ninguém quer sofrer. Né? Desenvolver empatia com o outro e consigo mesmo. Eu tenho que entender o próximo e me entender também, me aceitar e aceitar o próximo também. Entender que faz parte da nossa existência. Olha só, a culpa faz parte da nossa existência. Como diz a Anete Guimarães, a responsabilidade faz parte da nossa existência. Nós não somos os nossos erros, mas nós também erramos. E vamos errar ainda? Vamos. Vamos ter pequenas culpas? Vamos. Culpas médias? Vamos. Culpas grandes? Vamos. Por que não? Nós estamos em aprendizado aqui, nós estamos matriculados na escola terrena, né? Faz parte do nosso aprendizado, como eu disse para vocês, faz parte do nosso progresso, que a gente só progride. A gente progride pelo amor ou pela dor, não é verdade? Mas a gente aprende muito mais. Não adianta a gente dizer, o amor é bonito. Claro que um dia a gente vai ter o amor sublimado, o amor elevado, a gente vai aprender com o amor. Tem espíritos que são diferenciados, mas isso aí é 0,001%. Nós aprendemos muito mais com os nossos erros que com os nossos acertos. Muito mais com as dores do que com o amor. Não adianta, é assim que funciona, por enquanto ainda é. Se acha que errou, é um processo de evolução. Acha e sabe, né? Não adianta, eu sei que errei, já estou no processo de evolução. Que faz uma pessoa melhor, porque eu mudo. Eu saí do caminho correto, volto para o caminho de novo. E vou procurar não errar de novo, porque eu errei, doeu, eu não quero isso. Né? Diferente da culpa, eu mereço sofrer. Como a gente começou a nossa fala. Eu mereço sofrer por minha culpa, minha tão grande culpa. Não. Muda o rumo. Corta o diálogo de autocrítica negativa, poupando o corpo de reagir com perda de energia. Como a gente perde energia? Meu Deus, se desgasta muito com isso. Desgasta mesmo com isso. Aprenda a lidar com o erro como algo da condição humana, não com impaciência. Veja como uma oportunidade de crescer. A gente nunca pensa na culpa saudável, uma oportunidade de crescer, de estar atento a evitar que outros deslizes ocorram no futuro. Isso é pedir perdão ou desculpa com sinceridade. A gente chega, se a gente foi a outra pessoa, se for assim, ok, né? A gente tenta se perdoar, porque muita gente não se perdoa quando se erra, né? Se perdoa, porque eu só posso perdoar o meu irmão se me perdoar. Se não me perdoar, nunca vou perdoar meu irmão.
me fez um delito, né? O meu irmão de caminhada terrena, né? Então, se eu errei materialmente ou moralmente, ou sei lá, com um irmão, ou com uma, sei lá, com uma sociedade, ou com uma escola, sei lá, o que foi. Eu errei, eu vou procurar me desculpar. Eu vou procurar me desculpar. E, dentro do possível, se for possível, reparar o erro. É assim que funciona. Ah, mas eles não aceitou as minhas desculpas. Bom, aí, se ela é uma desculpa sincera, eu reconheci meu erro, estou te pedindo desculpa, é o que eu posso fazer, posso reparar, é o que eu vou tentar fazer. Agora, se você não aceitar, bom, aí Deus não é comigo. Eu fiz minha parte, me dei conta, errei, né? Estou procurando, né, ajustar o meu deslize. Busque ajuda profissional especializado. Aqui a gente fala, né? Quando a gente começa a ficar patológico, aquilo doentio, como chegou esse meu amigo, ele era mais, na época ele era mais velho que eu, bem mais velho que eu, né? Mas era amigo, amigão, a idade não quer dizer nada. E ele tirou a sua vida, ele deveria ter tido um atendimento, né, profissional, psicológico, psiquiátrico. Eu digo assim, muitas vezes a gente diz, tem que fazer isso, tem que procurar aquilo. A gente sabe que não é muito fácil, não é muito barato. Um atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, hoje não é acesso a todo mundo. Mas, se for possível, né, hoje tem alguns planos aí, na Unifre e tantos outros lugares aí que nos proporcionam, né, atendimento, um suporte. A Casa Espírita, né, nos faz entender como é sofrer, porque ela nos esclarece, ela nos ajuda, ela nos faz sofrer bem, sofrer melhor. Não, porque ela nos esclarece, ela nos entende por que nós erramos. Daí nós entendemos que essa dor, dá o direito de sentir aquela dor, mas depois a gente vai elaborar aquilo como um ser humano. Errei, mas eu vou melhorar. E se sentir feliz no sentido de que eu me dei conta do erro. Se eu não me desse conta, não tinha evoluído, não estava desenvolvido meu senso moral ainda. Então, me dá esse direito. Certo, meus irmãos? Aprender a lidar com o erro, com o mal da condição humana, de perdão e desculpa, ajuda profissional. Então, meus erros e desacertos contêm uma sabedoria especial. Eles me corrigem com paciência e me ensinam a começar de novo. E nem a música do Invalis. Começar de novo. Não vou cantar, prometo mesmo. Não canto, que aí a espiritualidade superior certamente vai, né? Eu não vou cantar, mas você se lembra dessa música de Ivanis? Começar de novo, isso, né? É bem interessante. Começa de novo. Errou, vamos começar novamente. Bem rapidinho. Deixamos a vergonha e a culpa de lado. Deixa de lado, esquece. Vergonha, errei, pronto. Não posso mudar. Que nem diz Dalai Lama, um dia do ano que eu não posso fazer absolutamente nada, somente um dia no ano. O de ontem e o de amanhã. O de ontem porque já passou, e o de amanhã porque não veio ainda. O que eu posso fazer é no dia de hoje. Somente no dia de hoje. Então vamos deixar a culpa e a vergonha de lado, né? Deus nos quer, gente, seus braços amorosos. Ele quer que a gente volte para Ele. Não que Ele esteja, não está com nós é que não estamos com Ele. Vamos voltar para os braços dele, nós irmos até Ele, né? Não tenhamos medo de voltar, volta. Deus, desculpa, errei. Você sabe que eu errei porque eu ainda estou em processo, mas sabe com certeza que um dia eu vou estar um espírito que tu me criaste para ser um espírito trabalhador. Hoje eu sou um pequeno tijolinho na tua grande obra da evolução humana, da tua grande obra do universo. Hoje eu sou um pequeno tijolo, mas ainda posso ser uma parede, uma casa, uma edificação. E assim ele vai nos colocando conforme as suas necessidades e as nossas, principalmente as nossas necessidades. Não encontremos censuras, punições ou discursos sobre desacertos. Não encontremos censuras, punições ou discursos sobre desacertos. E vai ficar para os irmãos uma mensagem da nossa querida irmã Joana de Ângeles, que nos diz o seguinte: o ser consciente nem se culpa, nem se justifica. Ele apenas se transforma. Joana de Ângeles, essa é a mensagem que eu trouxe para os irmãos, essas reflexões, para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais saudável as nossos enganos, nossos tropeços, nossos erros, a maneira que vocês quiserem dar o exemplo aí, que é se permitir ter a culpa e se permitir sentir a dorzinha, um pequeno sofrimento só, porque a doutrina espírita
como esclarecedora, ela nos proporciona o consolo. Tá certo, meus irmãos? Uma boa noite a todos e obrigado a todos que estão presentes e os que estão ouvindo pela rede social. Agradecemos a todos que aqui vieram na noite de hoje. Esperamos, né, que possam levar para seus lares o aprendizado que o nosso querido irmão Heraldo passou para todos nós, né, que faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que possamos aplicá-los, e nós também, e não só apontar o dedo para o próximo. Né? Então, agradecemos ao nosso querido irmão pela disponibilidade de poder ter vindo até essa casa, né? E como tarefa final, sempre tem, né? Pedimos ao nosso querido irmão, por gentileza, faça a prece final. Desculpe, o passe será coletivo, né? Então não haverá passe individual. Durante a prece haverá o passe coletivo. Tá certo. Então vamos queridos irmãos, antes a gente fazer um esclarecimento, o passe feito na Câmara de Passe, o passe individual, proferido pelos médios passistas, e o passe espiritual é proferido diretamente da espiritualidade. Ele tem o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma eficácia. Então, aqueles irmãos que quiserem fechar os seus olhos físicos, elevando o nosso pensamento ao alto e procurando olhar aquele campo verdinho, olhando aquelas flores, cada um imaginando as cores. Veja um campo amarelo, bonito, no fundo uma mata da criação divina, um bosque lindíssimo, céu bem azul, sol brilhante, as aves de um lado para o outro, mostrando, Pai, a tua criação, e tudo aquilo que nos proporcionou de belo aqui nessa bendita escola. Por isso, nosso agradecimento ao querido Jesus, que foi confiado para construir a bendita terra. Aqui estamos para poder crescer, poder progredir. Por isso nós agradecemos. A Maria, Mãe Santíssima, que com seu manto de luz envolva todos nós com seus anjos de amor, nos amparando, nos inspirando, nos intuindo. Que o nosso anjo guardião encontre em nós acesso, nosso mentor espiritual, nosso guia espiritual, todos aqueles espíritos amigos, responsáveis pela nossa encarnação, também nos inspiram e nos intuem durante toda a nossa trajetória terrena, que esse acesso seja liberado e aberto para que possa atuar sobre nossas mentes, sobre o nosso espírito, sobre o nosso coração, para que possamos fazer as melhores escolhas, trazer de maneira correta aquilo que Deus nos deu, é o livre-arbítrio, fazer as melhores escolhas. Mas se porventura, no meio do caminho, tropeçarmos, tenhamos a certeza de que podemos levantar e seguir novamente o caminho do bem. É isso que o Pai, que o Mestre Jesus e que a espiritualidade amiga responsável pelos trabalhos dessa casa e seu mentor espiritual deseja de todos nós. Por isso nós só temos a agradecer. Muito obrigado por tudo e que assim seja, graças a Deus. Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui,
nesta casa de oração. Orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa.